Fora as religiões, os caídos criaram todo um sistema de corrupção e escravidão para o ser humano. Esse mundo que foi entregue a Israel e seus anjos desde o momento da queda de Adão foi moldado aos desejos profanos e pecaminosos de Israel. Tudo que ele não conseguiu corromper e modificar no reino do Pai, ele executou aqui nesta terra. Foram milênios de engano e pecado causado à humanidade, que aos seus olhos e demais caídos são como marionetes em suas mãos. Era preciso corromper a criação do Pai, zombar e aprisioná-la completamente nesse mundo de trevas. Os caídos sabem que a carne é altamente frágil e susceptível ao pecado. Sabem que a carne anseia por prazer, poder, vaidade. A carne gosta de se gloriar e era esse ponto fraco que os caídos iriam explorar. Era preciso criar um sistema em que o ser humano ficasse aprisionado pelos seus desejos carnais. Era preciso corromper o homem através de sua vaidade, ganância, orgulho e do desejo de ter mais poder sobre os demais. À medida que o ser humano se multiplicava sobre a terra, era necessário mantê-lo confinado em grandes aglomerações, como fizeram os caídos na época da Torre de Babel, mas agora em várias partes do mundo. Foi assim que surgiram as grandes civilizações. Por meio delas os caídos podiam controlar mais facilmente o ser humano através da coletividade. Assim surgiram as leis, hierarquias, postos de trabalho, impostos e regras às quais todos deveriam obedecer, a fim de permanecer em meio à sociedade. Com o avanço do tempo e da tecnologia, mais essas civilizações se alastravam e prosperavam. Com essa mesma tecnologia veio a comodidade e com ela mais o ser humano se tornaria fútil, acomodado e ganancioso, se afastando cada vez mais da ordem natural estabelecida pelo Pai e ficando cada vez mais dependente do sistema. O ser humano se tornou refém da comodidade e facilidade. Tudo é facilitado, não temos mais que caçar, plantar, fabricar, tudo já está disponível nos mercados, ou entregue diretamente no celular. Não precisamos mais andar longas distâncias, temos telefones, carros, meio de transporte, não temos que nos preocupar com nosso dinheiro, o banco já cuida dele, casas confortáveis, roupas, plano de saúde, diversão, uma vida cômoda se comparada aos dos nossos antepassados. Tudo é coletivo, o pensamento deve ser coletivo, as leis, regras, condutas, o ser humano se tornou um ser manipulável pelo coletivo e a opinião pública. Ninguém pode pensar fora da caixa, se não é considerado louco. Ninguém pode se colocar contra seus governantes, que é reprimido. Para a sociedade você não deve ser sábio, isso seria contra seus próprios fundamentos. Se as pessoas se tornam sábias, não podem ser exploradas. Se forem inteligentes, não podem ser subjugadas, não podem ser forçadas a viver a vida que ela oferece. Uma vida mecânica, vazia, onde as pessoas são como robôs programáveis, executando seu trabalho e vivendo sem questionar nada, apenas aceitando tudo que lhe é imposto. Para os caídos, um ser livre, pensante e sábio é um risco nesse mundo. Cedo ou tarde se rebelaria. É um ser que não se pode manipular, e o Espírito do Pai clamará em seu interior por liberdade e conhecimento. É por isso que as diversas sociedades e culturas mundanas moldam e regem todo o seu ser, desde seu pensamento, comportamento e atitudes. A sociedade capitalista, comunista, fascista, feminista e todos os demais istas, a religiosa, o Estado, movimentos sociais, dentre várias outras, todas foram criadas para dividir o ser humano uns contra os outros, criando utopias e ilusões, apenas para corromper a mente humana e mantê-las aprisionadas no mesmo sistema a que servem. Não existe um caminho para a liberdade, justiça e igualdade social. Tudo é utopia e ilusão, a fim de distrair as massas com uma falsa esperança e não perceberem a escravidão a que estão aprisionadas.
Logo após que nasce, o ser humano é introduzido ao sistema como uma peça de reposição. Somos bombardeados de vacinas tóxicas que limitam nosso cérebro, depois introduzidos em salas de aula, não para aprendermos, mas para sermos moldados de acordo com as necessidades do sistema, com teorias e ensinos para sermos submissos ao mesmo. Somos manipulados pela sociedade que nos impõe a seguir uma religião, torcer para um time de futebol, seguir um ideal, uma corrente partidária, a beber, usar drogas, fornicar, ver TV, novelas. Somos incentivados a todo tipo de caminho que o sistema oferece. Somos pressionados a trabalhar arduamente, caso contrário não teremos nada. Pressionados a ser algo, ter isso, ter aquilo, ser melhor que esse e aquele. Tudo é comprado: comida, água, terra, tudo que nos foi dado pelo Pai hoje são propriedades de empresas que usam esses elementos para nos controlar. Nossos alimentos estão cheios de químicos tóxicos, flúor na água para nos embrutecer. Nossos rios estão contaminados, o ar, a terra. Somos bombardeados por altas frequências que destroem nossas células. Perdemos a saúde dia após dia por conta da nossa vida moderna. Todo dia seguimos a mesma rotina de acordar e trabalhar, não sobrando tempo para nada, isso se repetindo no outro dia, e por toda a semana, todo o mês, todos os anos, até nos tornarmos velhos, cheio de dores e doenças, onde somos descartados pelo sistema, vivendo poucos anos de vida vazia restante, à base de inúmeros remédios. Uma verdadeira escravidão. Aos que não se enquadram nos moldes da sociedade caem em vícios, drogas, criminalidade. Muitos se sentem culpados por não satisfazer as expectativas colocadas em seus ombros, por não conseguirem o tão sonhado trabalho, carro, casa, ter status. Estes caem em depressão, vícios, estresse, ansiedade e vários transtornos psicológicos. Sentem-se vazios e sufocados por uma sociedade materialista e consumista, onde só te dão valor pelo que você possui e não pelo que você é. Outros ainda questionam a existência do Pai frente a tamanha desigualdade e opressão deste mundo. A verdade é que tudo isto é causado pelo próprio ser humano. Toda a desigualdade é fruto da ganância de muitos. Trilhões gastos com guerras, para destruir e matar, enquanto milhões clamam por fome. Bilhões em futebol, eventos, futilidades. Bilhões gastos em viagens espaciais para buscar vida em outros planetas, enquanto a vida aqui é desprezada. Bilhões roubados pela corrupção. Bilhões movimentando crimes, religiões ostentando luxo e riqueza, enquanto a verdadeira igreja fica na miséria, fazendo o oposto do que o Mestre ordenou, em ser humilde e repartir. O Messias deixou o mandamento de amor ao próximo há milhares de anos atrás, e de lá pra cá nada mudou. O ser humano segue no mesmo caminho da maldade, ganância e opressão, totalmente oposto ao que ele ensinou. A ignorância humana é a culpada de todos esses males, com sua total inversão de valores, guerras em nome de Deus, guerras por terra, petróleo, orgulho, vaidade, ganância. Temos um mundo completo, cheio de recursos, mas que foram usurpados de muitos para o aproveito de poucos. Não tem terra para todos, água, comida, mesmo o planeta oferecendo tudo em abundância, mas a maldade humana não permite o direito para todos. Não existe amor ao próximo, somente amor a si mesmo. Depois culpam o Pai por não impedir a violência, a fome, guerra e os males desta terra, sendo que temos aqui bilhões de pessoas que não fazem a diferença, só agem por orgulho, buscando cada vez mais poder e riquezas. Riquezas estas que ficarão aqui, perecerão, idolatram celebridades, políticos, falsos mestres e pastores, enquanto desprezam seu pequeno irmão. Vivem em sociedade, mas seu pensamento é individualista. Estão todos acomodados e preocupados apenas em satisfazer suas próprias vontades.
Eis o porquê do Pai permanecer em oculto, pois ele sabe que se manifestasse ao mundo a hipocrisia humana obedeceria unicamente pelo temor e para agradá-lo, devido à sua presença. Por isso ele se oculta, para o ser humano agir de acordo com suas verdadeiras intenções e não por influência de sua presença, igual a muitos que se dizem de Deus mas que julga e subjuga seu irmão. Se alguém não ama a um irmão pequeno que se vê, como se pode amar ao Pai o qual não se vê? Se alguém diz eu amo ao Pai, e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar ao Pai, a quem não viu? Infelizmente o ser humano se deixou corromper e seduzir pelo sistema implementado neste mundo pelos caídos. A política é uma farsa, inundada no mar de corrupção. Ela nos dá a ideia de mudança, mas nada muda realmente. Troca-se candidato. A realidade é sempre a mesma, pois não governam para o povo, mas sim ao poder oculto que os financiam. O mundo todo é uma farsa, a história mente, acontecimentos são manipulados, tudo é um teatro onde nós somos os espectadores.
Um mundo que não nos oferece nada, mas nos tira tudo o que temos a oferecer. Um mundo que não importa quem você seja, mas sim o que você possui. Um mundo de desigualdades, maldade, corrupção, mentiras, depravações, materialismo. Um mundo moldado de acordo com a mente perversa e injusta dos caídos, moldado para escravizar o ser humano através da carne. E para que o ser humano não se dê conta que é um mero escravo, o mesmo é bombardeado pelo sistema com luxúria, prazeres, materialismo e vaidade. O Pai não criou o homem para ser escravo, o criou livre, para desfrutar deste mundo e ser feliz, mas como tudo está no controle dos caídos, os mesmos nunca permitiriam o ser humano ser livre e feliz nessa terra. Por isso vemos tanta desigualdade, injustiça, maldade e caos nesse mundo. Assim como no passado Israel oferecia as riquezas dessa terra aos patriarcas e reis da terra, em troca de adoração, o mesmo é feito nos dias de hoje. Todo aquele que se entrega às vontades dos caídos é cumulado de prosperidade, riquezas e poder desta terra. Esses agentes têm papel fundamental para manter o domínio sobre as nações, já que como os caídos não podem se manifestar fisicamente neste mundo, estes se utilizam de seus agentes, líderes de nações, governantes, empresários, celebridades e toda pessoa que queira servir aos seus desígnios maléficos de dominar e manipular as massas. Assim como Satanás ofereceu ao Messias as riquezas deste mundo para adorá-lo, ele faz o mesmo com o homem, mas este, diferente do mestre, é ganancioso e fraco na fé e acaba cedendo aos desejos da carne. É assim que os caídos seduzem a humanidade, através das riquezas e materialismo deste mundo, dinheiro, posses e poder. Por isso o Messias condenou tanto as riquezas materiais, pois sabe que é o maior ponto fraco do homem. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Todo o sistema que nos cerca é criação dos caídos, religião, política, escolas, medicina, tudo é controlado por eles. Por isso deixam sua marca por toda a parte, desde símbolos, imagens e esculturas. É uma forma de demonstrarem ao ser humano quem realmente manda por aqui.
Azazel, mesmo sendo desconhecido pela humanidade, faz questão de estampar seus símbolos e imagens por toda a parte. Seu rosto está presente desde em notas até em estátuas espalhadas por todo o mundo. É o anjo caído com maior poderio da terra e faz questão de demonstrar esse poder. Eles estão ao nosso redor dia e noite, sem nem ao menos nos darmos conta. Seus símbolos invadem nossa mente em todos os lugares e produtos que usamos. Fazem questão de mostrar subliminarmente ao ser humano quem manda neste mundo. O mundo de maldade e pecado moldado por eles para nos corromper e nos desviar do caminho da salvação. Quem ama esse mundo não está com o Pai, pois tudo aqui é contrário aos desígnios dele. Tudo aqui é escravidão, vaidade, pecado e injustiça, totalmente oposto do reino perfeito do Pai. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Quem ama esse mundo ama a mentira, ama o pecado, ama estar na carne, pois tudo que este lugar oferece são coisas perecíveis para satisfazer as vontades da carne. Estamos nesse mundo apenas de passagem, não levaremos nada daqui, apenas nossas ações perante o próximo, mas os caídos, sabendo disso, transformaram o ser humano em um ser totalmente fútil, cuja única preocupação é em ter status e riquezas essas que perecerão aqui. Os ensinos do Messias a cada dia é mais ofuscado pelo materialismo, doutrinas humanas e demoníacas, teorias, blasfêmias. Toda a informação é manipulada e introduzida por meios midiáticos. O engano se entranhou profundamente nas mentes humanas ao ponto de obscurecer totalmente o entendimento e o raciocínio das pessoas, que não mais se questionam ou buscam conhecimento, mas aceitam tudo que lhe é imposto pela mídia e governantes. Infelizmente, o ser humano se permitiu ser enganado e escravizado. O mesmo ser feito imagem e semelhança do Pai não se dá conta do ser extraordinário que é, não se dá conta das suas habilidades, sua fé, sua capacidade, mas se deixa manipular e enganar facilmente por teorias vãs e as armadilhas deste mundo. O ser humano se deixou vencer pela carne, se entregou aos desejos desta, esqueceu completamente os ensinos do Mestre, não ama ao próximo, só ama a si próprio. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É preciso renegar esse mundo e suas vontades, pois tudo aqui é passageiro, tudo é para nos afastar do verdadeiro caminho até o Pai, pois tudo que os caídos querem é que suas antigas habitações no reino não sejam ocupadas, e assim o plano de resgate do Pai não ocorra. Mas mesmo com todo esse caos e engano, o plano do Pai se cumprirá. Os frutos do Messias estão por toda parte. Os verdadeiros filhos permanecem firmes, pois sabem no seu entendimento que tudo isto terá fim e finalmente poderão reinar vencedores com o Messias.
Quem é do Pai sabe em seu interior que não é deste mundo, sabe que tem algo errado aqui. Ele é perseguido, odiado, não sente prazer com as coisas deste mundo, pois sabe que tudo aqui é ilusão. Ilusão esta que vai se acabar, assim como acordar de um pesadelo e despertar no reino eterno do Pai. Isto vos mando que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vos fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Manteremos suas vidas curtas e suas mentes fracas, enquanto fingimos fazer o contrário. Usaremos nosso conhecimento de ciência e tecnologia de maneiras sutis para que nunca vejam o que está acontecendo. Usaremos metais macios, aceleradores do envelhecimento e sedativos na comida e na água, assim como no ar. Eles estarão cobertos de veneno para onde quer que olhem. Os metais pesados farão você perder a cabeça. Prometeremos encontrar uma cura com nossos muitos fundos, mas ainda lhes daremos mais veneno. Os venenos químicos serão absorvidos pela pele de idiotas que acreditam que certos produtos de higiene e beleza apresentados por grandes atores e músicos trarão juventude eterna a seus rostos e corpos, e por meio de suas bocas sedentas e famintas destruiremos suas mentes e sistemas de órgãos internos e reprodutivos. No entanto, seus filhos nascerão deficientes e deformados e vamos ocultar essa informação. Os venenos estarão escondidos em tudo ao seu redor, no que bebem, comem, respiram e usam. Precisamos ter recursos para distribuir os venenos, porque eles podem ver longe. Ensinaremos que os venenos fazem bem, com imagens engraçadas e tons musicais na televisão. Aqueles que os procuram serão de grande ajuda. Vamos alistá-los para aumentar nossos venenos. Eles verão que nossos produtos são usados em filmes e se acostumarão a eles e nunca saberão seu verdadeiro efeito. Quando eles derem à luz, injetaremos veneno no sangue de seus filhos e os convenceremos de que os estamos ajudando. Começaremos mais cedo, quando suas mentes forem jovens. Vamos direcionar seus filhos para o que eles mais gostam, coisas doces. Quando seus dentes se deteriorarem, nós os encheremos de metais que matarão suas mentes e roubaremos seu futuro. Quando sua capacidade de aprender foi afetada, criamos medicamentos que os deixarão mais doentes e causarão outras doenças, para as quais criaremos ainda mais medicamentos. Vamos torná-los dóceis e fracos,